Você acorda com planos. Imagina uma nova versão de si mesmo. Traça metas, faz listas, promete que agora vai ser diferente. Mas poucos dias depois, o entusiasmo esfria. A rotina engole o propósito e tudo volta a parecer igual. Não é falta de esforço nem de inteligência. É algo mais profundo. Uma fricção silenciosa entre quem você é e quem você tenta ser. Vivemos na era das metas, mas esquecemos o que há por trás delas. As pessoas correm atrás de resultados sem perceber que o verdadeiro bloqueio não está na falta de disciplina, mas na falta de entendimento sobre o próprio desejo. É fácil se perder tentando construir um futuro que, na verdade, não tem raízes em quem você realmente é. E é por isso que a jornada de transformação pessoal não começa com ação, começa com consciência. William James dizia que a mente humana é como um rio em constante fluxo, mas insistimos em congelá-la em formas fixas de quem acreditamos ser. Já Napoleon Hill ensinava que o poder de realizar nasce do pensamento claro, alimentado por uma fé inabalável em si mesmo. O problema é que a maioria das pessoas nunca se detém o suficiente para descobrir o que realmente quer acreditar. Este vídeo é um espelho, um convite para desacelerar e ouvir o que há por trás do barulho das metas, das comparações e das cobranças. É um mergulho para dentro, porque entender por que você não chega onde quer é o primeiro passo para finalmente ir além. Nada muda de fora para dentro. O verdadeiro movimento começa quando você silencia o ruído e escuta o ponto de origem, o instante em que o desejo nasce. Tudo o que você busca começou em um ponto quase invisível. Um pensamento que ainda não era pensamento. Um movimento sutil dentro de você que pediu para existir. Antes de qualquer meta, de qualquer plano, há um instante de pura consciência. É nesse instante que o desejo nasce. Não como uma ideia clara, mas como um impulso silencioso, um chamado interno que pede expressão. Esse é o verdadeiro início de qualquer jornada, o momento em que o invisível começa a querer se tornar forma. Mas vivemos cercados de ruído, e o ruído faz o desejo se perder antes mesmo de nascer. As pessoas confundem o chamado interior com ambição. A ambição é barulhenta, tem pressa, precisa provar algo. O desejo autêntico é sereno, não precisa justificar sua existência. Ele não vem da necessidade de mostrar, mas da necessidade de ser. O problema é que crescemos acreditando que o valor de um desejo está em quão grandioso ele parece aos olhos dos outros. Assim, deixamos de ouvir o que é real e passamos a correr atrás do que soa impressionante. Nesse processo, perdemos o contato com o silêncio. E é no silêncio que a verdade fala. William James dizia que a consciência é um fluxo constante, mas a maioria das pessoas tenta congelá-la em certezas. Querem definir-se antes de se descobrirem. Esse é o maior erro. O desejo verdadeiro não nasce da definição, nasce da curiosidade. É uma fagulha que convida à exploração, não à conclusão. Quando você tenta controlar o desejo logo no início, quando tenta encaixá-lo em uma lógica, você o mata. Porque o desejo não é racional, é revelação. Ele mostra quem você é antes que você saiba explicar. Napoleon Hill lembrava que todo grande feito começa com um desejo ardente. Mas esse ardor não é o grito da vontade, é o fogo da convicção. É a calma intensidade de quem sente que algo dentro precisa se manifestar, mesmo que o mundo ainda não entenda. O desejo verdadeiro não depende de garantias. Ele nasce com fé. E fé nesse contexto não é crença cega, é confiança no próprio chamado. A dificuldade de alcançar metas começa quando você tenta construir o futuro com desejos que não são seus. São desejos herdados, comprados, copiados. Quando você tenta viver um sonho que não veio do seu silêncio, o caminho se torna pesado e cada passo parece esforço. A mente se cansa porque o coração não está comprometido. E é aí que a procrastinação, o desânimo e a dúvida entram. Não como fraquezas, mas como sintomas de desconexão. A transformação real começa quando você se permite parar. Quando silencia o ruído externo e observa o movimento interno. Quando entende que o desejo verdadeiro não é uma invenção da mente,
mas um convite da alma. O silêncio antes do desejo é o lugar onde você se encontra com sua essência. É o instante em que o futuro sussurra, e o presente, se você estiver atento, escuta. Tudo o que você busca já começou dentro de você, em um lugar onde ainda não havia palavras, apenas intenção. E talvez seja por isso que tantas metas se perdem, porque ignoramos o momento mais importante da criação, o silêncio. Sem ele, o querer se torna confuso e o caminho se enche de distrações. Com ele, cada passo volta a ter propósito. E o propósito é o que transforma o desejo em destino. Vivemos em uma era que confunde movimento com progresso. As pessoas correm, produzem, acumulam tarefas e chamam isso de evolução. Mas correr não é o mesmo que avançar. Mover-se sem direção é apenas uma forma elegante de permanecer no mesmo lugar. Há uma diferença profunda entre agir e apenas se ocupar, e é nessa confusão que a maioria das metas se perde. O mundo moderno glorifica a pressa. A agenda cheia virou símbolo de valor pessoal. A falta de tempo é usada como medalha de importância. Mas por trás dessa corrida, há uma fuga silenciosa: fugir de si mesmo. Quanto mais você se preenche de atividades, menos espaço sobra para ouvir o que realmente importa. O movimento constante cria a ilusão de controle, mas é apenas um disfarce para o medo da pausa. Parar assusta, porque o silêncio revela verdades que o barulho esconde. William James dizia que o maior milagre da mente é a capacidade de escolher o foco da atenção. No entanto, vivemos com a atenção sequestrada por distrações. A mente salta de uma tarefa a outra, como se isso fosse sinônimo de produtividade. Mas o que adianta fazer muito, se cada ação é um desvio? O verdadeiro progresso exige direção, e direção nasce da clareza. Sem clareza, o esforço é desperdício. É como remar com força em um barco solto no mar. O cansaço aumenta, mas o destino não se aproxima. Napoleon Hill alertava que a energia humana, quando dispersa, perde poder. O mesmo fogo que pode forjar o aço também pode se dissipar em fumaça. A força de vontade sem propósito se transforma em desgaste. Trabalhar sem propósito é como cavar um buraco no chão e chamar isso de caminho. E o pior é que a sociedade recompensa esse comportamento. Ela aplaude o exausto, mas raramente valoriza o lúcido. O problema é que a ilusão do movimento é viciante. Ela dá uma sensação imediata de importância, um alívio momentâneo para a ansiedade de não estar onde gostaria. Cada pequena tarefa concluída oferece uma falsa sensação de avanço. É o mesmo mecanismo psicológico do vício. Pequenas doses de satisfação que mantêm a mente ocupada, mas nunca plena. O progresso real é silencioso. Ele acontece quando o movimento nasce da intenção certa, quando cada ação é consequência de um pensamento alinhado e não de uma necessidade de provar. Agir com consciência é mais poderoso do que agir com velocidade. O que transforma não é o quanto você faz, mas o quanto o que você faz está conectado com o que você realmente quer. A ilusão do movimento é o primeiro obstáculo para quem busca resultados verdadeiros. É o ponto onde o ego toma o controle e transforma o caminho em competição. O desafio é aprender a desacelerar, não por preguiça, mas por sabedoria. Porque quando a mente se acalma, o corpo age com precisão. E quando a ação nasce da clareza, cada passo tem peso, cada esforço tem sentido, e cada meta deixa de ser um fardo para se tornar uma expressão natural do seu propósito. A próxima verdade é mais profunda. Existe um conflito interno que sabota esse movimento consciente, mesmo quando você já sabe para onde quer ir. É o inimigo invisível que se disfarça de lógica e se alimenta do medo. É o ponto onde o desejo e a resistência se encontram. Existe uma guerra silenciosa dentro de cada pessoa. De um lado, o desejo consciente de mudar. Do outro, a resistência inconsciente que protege o que é familiar. É um embate invisível, mas real. Você decide começar algo novo, sente a energia da motivação, mas logo surge uma força contrária, sutil e poderosa, que o faz adiar, duvidar ou desistir.
Essa força não é preguiça, é autopreservação. A mente humana foi construída para manter a coerência interna. Quando você tenta agir de forma diferente do que acredita ser, ela reage como se estivesse defendendo a própria sobrevivência. William James afirmava que a consciência é um campo em constante tensão entre o eu que age e o eu que observa. O primeiro quer transformar, o segundo quer proteger. Esse conflito explica por que tantas pessoas falham ao tentar mudar. O desejo de crescimento desperta o medo da perda. Mudar significa matar versões antigas de si mesmo e o ego teme morrer. Assim, o inconsciente cria barreiras disfarçadas de lógica. Ainda não é o momento. Não tenho tempo. Preciso me preparar mais. Mas o verdadeiro motivo é o medo de sair do território conhecido. Napoleon Hill dizia que o medo é o maior ladrão de sonhos. Mas há algo mais sutil. O medo de ser diferente. O medo de dar certo. O sucesso real exige responsabilidade e identidade. E isso assusta. Muitas pessoas não fracassam por falta de capacidade, mas porque, inconscientemente, temem o peso de uma nova versão de si mesmas. Toda mudança cobra um preço, e o preço é abrir mão do conforto psicológico de ser quem você sempre foi. Esse conflito invisível se manifesta de maneiras cotidianas. Você decide acordar mais cedo, mas o corpo parece mais pesado que o normal. Promete se alimentar melhor, mas o desejo por recompensas imediatas se intensifica. Planeja estudar, mas de repente aparece uma urgência qualquer que desvia o foco. Tudo isso é a mente tentando restaurar o equilíbrio anterior. Ela acredita que está protegendo você, mas na verdade está apenas mantendo o ciclo da estagnação. A chave para romper esse conflito não está em lutar contra ele, mas em compreendê-lo. A resistência não é inimiga, é um sinal de que você está prestes a cruzar um limite interno. Quando o desconforto aparece, significa que a zona de segurança foi tocada, e é exatamente ali que o crescimento começa. A consciência é a lâmpada que ilumina esse território escuro. Quando você observa o medo sem se identificar com ele, ele perde força. William James ensinava que a crença é a faísca da ação. O que você acredita determina o que a sua mente considera possível. Por isso, a transformação não acontece com força bruta, mas com entendimento. Quando você entende o mecanismo da resistência, ela se dissolve naturalmente. O medo deixa de ser obstáculo e se torna bússola, indicando onde o próximo passo precisa ser dado. O conflito invisível é o guardião do portão da mudança. Ele pergunta de forma silenciosa: você está pronto para deixar de ser quem foi até agora? Poucos respondem com verdade, mas quem responde com coragem, ainda que tremendo, descobre que do outro lado do medo há liberdade. E é nessa travessia que começamos a perceber que muitas das metas que carregamos nem são nossas. São heranças emocionais, vozes antigas ecoando dentro de nós, determinando o que devemos querer e quem devemos ser. Grande parte das metas que você persegue não nasceu do seu coração, mas da expectativa dos outros. Desde cedo, aprendemos o que devemos querer. A família, a escola, a sociedade, todos moldam um roteiro invisível de sucesso e fracasso. Você cresce acreditando que precisa seguir esse roteiro para ser aceito, amado ou respeitado. Mas em algum momento, começa a sentir o peso de viver uma vida que não é inteiramente sua. É quando a alma se cansa e o corpo começa a resistir, mesmo que a mente ainda insista em continuar. William James afirmava que a personalidade é construída a partir das experiências que escolhemos internalizar. O problema é que muitas dessas escolhas foram feitas antes que tivéssemos consciência. Herdamos valores, crenças e desejos sem questionar se realmente nos pertencem. Repetimos padrões familiares de ambição e medo, tentando corrigir falhas que não são nossas, ou alcançar sonhos que já estavam ultrapassados antes mesmo de começarmos a persegui-los. O resultado é um vazio que nenhuma conquista preenche. Napoleon Hill ensinava que todo progresso começa com um propósito definido. Mas o propósito não pode ser herdado. Ele precisa ser descoberto. O que herdamos é apenas direção, não destino.
Quando você segue um caminho imposto, sua energia se fragmenta. O esforço se torna pesado porque o sentido não é autêntico. A mente obedece, mas o coração protesta. Essa desconexão cria um estado de fadiga emocional que muitos chamam de falta de motivação, mas é, na verdade, falta de identidade. O peso das expectativas herdadas se manifesta em pensamentos sutis. Meu pai esperava isso de mim. Todos já chegaram lá. Eu também preciso. Não posso decepcionar. E sem perceber, você transforma o desejo em dívida. Vive tentando pagar uma conta emocional que nunca existiu. A cada meta cumprida, sente um alívio momentâneo, mas logo surge um novo vazio, pedindo outra meta, outro reconhecimento, outra validação. É um ciclo que nunca termina, porque não nasceu da liberdade, e sim da obrigação. O despertar começa quando você se pergunta: de quem é essa voz que me cobra tanto? Essa simples pergunta abre espaço para algo raro, o silêncio da verdade. Você descobre que muitas das coisas que chama de objetivos são, na verdade, tentativas de merecer amor. Quando entende isso, a busca muda de direção. Você deixa de correr atrás de aprovação e começa a caminhar em direção a propósito. A leveza não está em desistir das metas, mas em purificá-las. Quando o desejo é seu, o esforço deixa de ser sofrimento e se transforma em expressão. O corpo responde com energia, a mente com foco e o tempo com significado. Porque quando você vive o que é seu, a vida coopera. Mas enquanto carrega os sonhos dos outros, o universo se cala. Não por punição, mas por coerência. A criação responde à autenticidade, não à imitação. Liberar-se das expectativas herdadas é um ato de coragem espiritual. É o momento em que você deixa de ser personagem e volta a ser autor. É a ruptura com o passado que abre espaço para um futuro realmente novo, e é nesse vazio fértil, livre das vozes alheias, que nasce o próximo estágio da transformação. Compreender o poder invisível que molda tudo o que você acredita ser capaz de conquistar. Tudo o que você faz, sente e conquista é filtrado por um sistema invisível. Suas crenças. Elas são a estrutura invisível da mente, a programação silenciosa que define o que é possível e o que não é. Antes de cada decisão, antes de cada tentativa, há uma convicção subterrânea dizendo: eu posso, ou isso não é para mim. A maioria das pessoas tenta mudar comportamentos, mas comportamentos são apenas a superfície. É como tentar trocar o reflexo no espelho sem tocar o rosto. Nada muda de verdade enquanto as crenças continuarem as mesmas. William James descrevia a crença como o estado mental que transforma uma ideia em realidade percebida. Não é o fato em si que molda a experiência, mas a interpretação que damos a ele. O mundo que você vê é um espelho das suas convicções mais profundas. Se acredita que o sucesso exige sofrimento, encontrará dor em cada tentativa de crescer. Se acredita que o amor é escasso, perceberá a rejeição mesmo onde há afeto. A mente não vê o mundo como ele é, mas como acredita que ele deve ser. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A palavra-chave não é conceber, mas acreditar. A imaginação cria o cenário, mas é a crença que dá permissão para habitá-lo. Sem crença, o desejo é apenas sonho. Com crença, o sonho se torna plano, e o plano se transforma em realidade. Por isso, o poder de uma meta não está na clareza da intenção, mas na força da convicção que a sustenta. As crenças se formam na infância, quando a mente ainda é moldável e busca segurança. Cada experiência emocional intensa deixa uma marca: elogios, rejeições, comparações. A criança grava essas experiências como verdades absolutas. Com o tempo, essas verdades se tornam filtros automáticos, moldando reações e decisões. Mesmo na vida adulta, continuamos obedecendo a regras criadas por uma versão de nós que só queria ser aceita. A crença é o software que continua rodando em segundo plano, repetindo padrões que chamamos de destino. A transformação começa quando você observa suas crenças sem julgamento. Quando se pergunta: essa ideia me aproxima do que quero
ou me mantém preso onde estou? O simples ato de questionar já abre rachaduras no sistema. A mente resiste porque cada crença oferece uma forma de segurança. Mesmo as crenças limitantes protegem você da incerteza. Por isso, mudar é desconfortável. Não é apenas abandonar uma ideia, é romper um pacto com a própria identidade. Mas a consciência é a ferramenta da liberdade. Quando você enxerga suas crenças, pode escolher quais continuar alimentando. A partir desse ponto, o poder deixa de estar nas circunstâncias e passa a estar nas suas interpretações. Não é o mundo que precisa mudar, é o olhar que precisa se expandir. A anatomia da crença revela um segredo que poucos percebem. Você não atrai o que quer, atrai o que acredita merecer. E enquanto sua crença não for maior que o seu medo, o medo continuará comandando. O trabalho, portanto, não é convencer o mundo do seu valor, mas convencer a si mesmo de que você é capaz. E é nesse ponto que a jornada se aprofunda. Porque entender as crenças é apenas o primeiro passo. O que vem a seguir é compreender como essas crenças moldam a sua identidade, como o cérebro defende o personagem que você criou para sobreviver, mesmo quando ele impede o seu crescimento. A forma como você se enxerga determina até onde pode ir. A autoimagem é o alicerce invisível de todas as suas ações. Ela é a soma das crenças, memórias e emoções que você associa ao eu. Cada decisão, cada reação, cada meta é limitada ou expandida por essa percepção interna. É impossível viver de maneira diferente daquilo que acredita ser. A mente humana não age de acordo com o que deseja, mas de acordo com o que considera coerente com sua identidade. Por isso, mudar sem reconstruir a autoimagem é como tentar escrever um novo livro em páginas já preenchidas. William James dizia que o eu é uma coleção de experiências que o indivíduo chama de suas. Esse eu é uma construção mental, não uma realidade fixa. O problema é que, com o tempo, passamos a confundir o personagem com a essência. Acreditamos ser a soma das nossas falhas, traumas e histórias. Criamos uma imagem e, sem perceber, passamos a defendê-la como se fosse nossa verdade. O cérebro, fiel a esse retrato, faz de tudo para manter a coerência. Se você acredita ser alguém que sempre desiste, sua mente encontrará maneiras de justificar novas desistências, apenas para manter intacta a imagem que reconhece como verdadeira. Essa coerência é biológica. O cérebro busca previsibilidade, porque o desconhecido gera desconforto químico. Cada pensamento repetido reforça conexões neurais, consolidando padrões. A autoimagem, então, se torna um circuito físico dentro do cérebro. Por isso, mudar é difícil. É preciso criar novas conexões e desativar antigas. E isso exige mais do que força de vontade, exige consciência e repetição consciente. Napoleon Hill afirmava que o pensamento constante e emocionalmente carregado é capaz de moldar a realidade. Ele falava de vibração mental, mas a neurociência moderna confirma. O cérebro se reorganiza de acordo com aquilo que você acredita e repete. A questão é que muitos usam o poder da mente para reforçar a limitação. Passam anos alimentando pensamentos de incapacidade, culpa ou inferioridade e chamam isso de realismo. Mas o realismo é apenas a repetição do passado. A mente cria o futuro com base no que aceita como verdade hoje. A autoimagem é, portanto, o molde onde o amanhã será construído. Quando você muda a forma como se enxerga, tudo muda ao redor. A autoconfiança deixa de ser uma máscara e se torna uma consequência natural da coerência interna. O corpo reage, a postura muda, o olhar ganha firmeza, a energia se eleva. Isso não é misticismo, é biologia. O cérebro começa a liberar substâncias associadas à motivação e à clareza mental. O mundo externo responde porque você finalmente transmite ao universo uma identidade compatível com o que deseja viver. No entanto, essa transição exige desapego. É necessário soltar a antiga versão de si mesmo, aquela que sobreviveu por medo, que se conformou, que aceitou menos. É doloroso porque o velho eu representa segurança,
mas é apenas uma prisão disfarçada de abrigo. Quando você permite que essa versão morra, algo mais autêntico nasce. O eu que não se define pelo passado, mas pelo potencial. A química da autoimagem é a química da criação. Não há transformação externa sem reconfiguração interna. O sucesso, a prosperidade e a paz são resultados de uma mente que aprendeu a reconhecer o próprio valor. E quando essa nova imagem se estabiliza, a resistência começa a perder força. É nesse ponto que surge o próximo desafio da jornada. Entender por que, mesmo sabendo o que precisa ser feito, você ainda adia, posterga e se esconde atrás de desculpas. A procrastinação é um mistério que confunde até os mais disciplinados. Você sabe o que precisa fazer, sabe o que quer conquistar, mas ainda assim, algo dentro o impede de agir. A mente cria desculpas, o corpo perde energia e o tempo parece escorrer entre os dedos. O mais curioso é que a procrastinação raramente nasce da preguiça. Ela nasce do medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de não estar pronto. Por trás da inércia, existe sempre uma tentativa de proteção. O cérebro não está tentando sabotar você, está tentando poupá-lo de dor. William James dizia que toda ação humana é uma resposta emocional. E é justamente por isso que, quando uma tarefa representa risco psicológico, seja de rejeição, de exposição ou de mudança, a mente ativa o mecanismo da fuga. A procrastinação, então, se torna um anestésico. Ela adia a dor potencial, mas também adia o crescimento. É um alívio temporário que cobra caro depois, porque cada adiamento reforça a crença de incapacidade. E quanto mais você repete esse ciclo, mais o cérebro associa a ação à ameaça. Napoleon Hill afirmava que o medo é o principal obstáculo entre o homem e sua realização. Mas o medo não é sempre racional. Ele se disfarça de prudência, de planejamento, até de perfeccionismo. Ainda não é o momento certo. Preciso estudar mais. Quando tudo estiver alinhado, eu começo. Frases comuns que mascaram o mesmo padrão. A tentativa de evitar o desconforto de agir. O perfeccionismo, nesse sentido, é apenas procrastinação disfarçada de virtude. O labirinto da procrastinação é emocional, não lógico. Você pode listar 1000 razões para agir, e ainda assim o corpo não responde. É porque o corpo obedece ao estado emocional, não ao raciocínio. Quando uma tarefa ameaça o senso de identidade, a mente cria resistência. Por exemplo, se no fundo você acredita que não é capaz de sustentar o sucesso, ela encontrará maneiras sutis de impedir o avanço. Distrações, cansaço, imprevistos. Não é azar, é coerência inconsciente. A saída desse labirinto não está em disciplina cega, mas em autocompreensão. Em vez de perguntar, por que não consigo fazer? Pergunte, o que estou tentando evitar sentir? O medo da ação geralmente revela o ponto exato em que sua evolução está bloqueada. Encarar essa emoção é como acender uma lanterna dentro do labirinto. A luz não apaga os muros, mas mostra as saídas. Quando você entende a origem do medo, ele perde o poder de paralisar. O antídoto contra a procrastinação é o pequeno movimento. Um passo consciente, ainda que mínimo, quebra o ciclo de paralisia e reprograma o cérebro. A cada ação, por menor que seja, o corpo prova à mente que é seguro seguir em frente. A consistência vale mais que a intensidade, porque ela reconstrói a confiança perdida. E confiança é a base da ação. A procrastinação não é um fracasso moral, é um pedido de reconciliação entre desejo e emoção. Quando você aprende a escutar o que ela tenta proteger, transforma o inimigo em guia. O que antes o travava passa a indicar onde o próximo salto precisa acontecer. E é nesse ponto que surge uma das maiores ilusões da mente moderna: a crença de que a força de vontade sozinha pode vencer qualquer obstáculo. Essa é uma das maiores armadilhas psicológicas da busca por resultados. A força de vontade é exaltada como a chave do sucesso, o combustível dos vencedores. Crescemos ouvindo que basta querer o suficiente para conseguir. Mas a realidade humana é mais complexa.
A força de vontade é uma ferramenta poderosa, mas também limitada. Ela funciona como uma chama intensa que, se usada em excesso, consome seu próprio oxigênio. Você pode sustentá-la por algum tempo, mas não para sempre. Quando a força de vontade é o único motor, o desgaste é inevitável. E é nesse ponto que muitos confundem exaustão com falta de caráter. William James observava que a vontade é apenas uma das forças da mente, não a maior delas. O que realmente move o ser humano é o desejo alinhado à crença. A vontade tenta empurrar, mas o desejo puxa. Quando há alinhamento entre o que você quer e o que acredita merecer, o esforço diminui e a energia se multiplica. É como remar a favor da correnteza em vez de lutar contra ela. Por outro lado, quando a vontade tenta forçar a mente a fazer o que o coração rejeita, nasce o conflito que destrói a motivação. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente é o verdadeiro campo onde o sucesso se constrói. Ela não responde à força, mas à repetição e à emoção. Você pode ordenar algo à mente consciente, mas se o subconsciente não acreditar, nada acontece. A força de vontade pode iniciar o movimento, mas é a crença emocional que o sustenta. É por isso que tantas promessas feitas na euforia se perdem na rotina. A emoção se dispersa e o impulso se apaga. A maioria das pessoas usa a força de vontade para lutar contra si mesmas. Tentam dominar hábitos, reprimir emoções, forçar resultados. Mas a mente não foi feita para ser conquistada, e sim compreendida. Quando você se coloca em oposição à própria natureza, cria uma guerra interna que consome energia e gera culpa. A verdadeira força não é resistência, é alinhamento. Não é o controle que liberta, é a coerência entre pensamento, emoção e ação. A força de vontade é útil quando serve como ponte, o impulso inicial que leva você do pensar ao fazer. Mas ela deve ser substituída por propósito, porque o propósito é sustentável. A vontade pode abrir a porta, mas é o sentido que o faz atravessar. Quando você encontra propósito no que faz, o esforço se transforma em expressão. O trabalho deixa de ser luta e se torna fluxo. O paradoxo é este: quanto mais você depende da força de vontade, mais fraco se torna. Quanto mais você busca coerência, mais natural a ação se torna. A vontade é o remédio emergencial, não o estilo de vida. É necessária para começar, mas desnecessária quando há clareza. A verdadeira maestria vem de um estado de consciência em que agir é inevitável, não forçado. É quando o que você pensa, sente e faz estão em harmonia. Nesse estado, o esforço desaparece e a produtividade se torna consequência natural. Essa é a diferença entre empurrar o mundo e fluir com ele. E é aqui que surge o ponto mais transformador da jornada. Perceber que a clareza mental, e não o esforço, é o verdadeiro poder que define resultados. Porque quando a mente está presente e desperta, ela enxerga o caminho com nitidez e o medo perde a força. É o instante em que o caos se organiza e o propósito ganha forma. A presença é o estado mais simples e, ao mesmo tempo, o mais poderoso da mente humana. É quando o pensamento para de correr para o futuro ou fugir para o passado e se fixa no instante em que a vida realmente acontece. Só há clareza no agora. O resto é ruído mental. A ausência de presença é o que cria confusão, ansiedade e indecisão. É o motivo pelo qual tantas pessoas vivem cansadas, sem entender por quê. Quando a mente está dividida entre o que foi e o que pode ser, ela perde força para agir sobre o que é. William James descrevia a atenção como o instrumento mais refinado da consciência. Onde a atenção se fixa, a vida se organiza. Mas o mundo moderno é um campo de distrações. As notificações, as comparações, as urgências inventadas drenam o foco e fragmentam a mente. A pessoa acorda pensando no que ainda não fez, vive tentando alcançar algo que ainda não existe e dorme sentindo que nada é suficiente. Esse ciclo cria uma sensação de estagnação constante, mesmo quando há movimento. Sem presença, tudo se torna superficial.
porque nada é realmente vivido. Napoleon Hill dizia que a concentração do pensamento é o início de toda conquista. Isso não é apenas uma metáfora motivacional, é um princípio mental. A energia segue a atenção. Quando você dispersa o foco, dispersa também o poder criativo. A clareza nasce quando você volta a ocupar o presente com totalidade. Nesse estado, as ideias se conectam, as emoções se estabilizam e o corpo responde com calma. A ação deixa de ser impulsiva e se torna precisa. A presença não é ausência de pensamento, é domínio sobre ele. É quando você percebe que não é o conteúdo da mente, mas o observador dela. Esse entendimento muda tudo. O medo, a dúvida e o desânimo continuam existindo, mas perdem o controle sobre suas escolhas. Você deixa de ser refém das emoções e passa a ser condutor delas. A clareza vem não porque as respostas aparecem, mas porque as perguntas finalmente se acalmam. O poder da presença está em dissolver ilusões. Ela revela que muitas das metas que causam angústia não são urgentes e que o caminho para o futuro se constrói um passo de cada vez. No agora, não há espaço para o pânico nem para a pressa. Há apenas o próximo movimento correto. E é nesse estado de consciência que o impossível começa a parecer acessível. A vida deixa de ser uma sequência de obrigações e se transforma em uma experiência contínua de criação. Quando você está presente, o tempo muda de textura. Minutos parecem se expandir e pequenas ações ganham profundidade. A produtividade deixa de ser uma corrida e se torna consequência natural da atenção plena. Você trabalha melhor, se relaciona melhor, pensa com mais lucidez. O presente é o ponto de contato entre o humano e o divino, entre a ideia e a realidade. Estar presente é o mesmo que estar desperto. É perceber que a clareza nunca vem de fora, mas do instante em que você decide realmente estar aqui. O agora é o único território onde o poder pessoal existe. Todo o resto é memória ou imaginação. E é quando você domina esse estado que se torna capaz de reescrever a própria história. Não fugindo do passado, mas reinterpretando-o sob a luz da consciência. A vida não é o que acontece, é o significado que você dá ao que acontece. Tudo o que você chama de passado é, na verdade, uma coleção de interpretações. E é justamente por isso que a dor pode ser transformada em sabedoria, o erro em lição, o fracasso em impulso. A reinterpretação é o poder de mudar a forma como você conta a própria história. E esse poder é a base da libertação pessoal. O que aprisiona não são os fatos, mas as conclusões que você tirou deles. William James dizia que a mente humana tem a incrível capacidade de moldar a experiência por meio da atitude. Ele afirmava que a maior descoberta de sua geração foi perceber que o ser humano pode alterar sua vida alterando sua atitude mental. Essa frase carrega uma verdade profunda. O passado é fixo, mas o significado é maleável. Ao mudar o significado de uma lembrança, você muda a emoção associada a ela. E ao mudar a emoção, altera o comportamento que nasce dela. É assim que se reescreve o destino, não apagando o que aconteceu, mas compreendendo de forma nova. Napoleon Hill acreditava que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Essa não é uma ideia romântica, é uma lei mental. Quando o sofrimento é visto como obstáculo, ele paralisa. Quando é visto como instrução, ele desperta. A diferença entre os que crescem e os que quebram diante da dor está na interpretação. A reinterpretação é o processo de transformar feridas em força, culpa em clareza e medo em direção. A maioria das pessoas vive presa em narrativas que não questiona, repetem internamente as mesmas histórias. Eu não sou bom o bastante. Nada dá certo para mim. Já é tarde demais. Essas narrativas foram criadas em momentos de vulnerabilidade e solidificadas pela repetição emocional. Quando não são revisadas, tornam-se identidades, e a identidade molda o comportamento. Por isso, sem reinterpretação, a vida se repete, apenas com novos cenários. Reinterpretar não é negar o que aconteceu,
é retirar o poder destrutivo do passado e redirecioná-lo. É olhar para as mesmas lembranças com a maturidade de quem entende que o sofrimento não foi punição, mas preparação. Quando você muda o olhar, o passado deixa de ser uma âncora e se torna uma fonte de energia. O mesmo peso que antes o puxava para baixo começa a impulsioná-lo para frente. A reinterpretação é o ponto onde o perdão e o propósito se encontram. Perdoar não é esquecer, é compreender. E compreender é o ato supremo da consciência. Ao reinterpretar, você se liberta não das pessoas ou dos eventos, mas das versões antigas de si mesmo que nasceram deles. Essa é a verdadeira cura, o momento em que a dor deixa de comandar a história e se transforma em mestre silencioso. A mente que aprende a reinterpretar torna-se livre, porque entende que nada está perdido enquanto houver significado a ser encontrado. Essa liberdade cria uma nova relação com o tempo. O passado se torna sabedoria, o futuro deixa de ser ameaça e o presente se transforma em campo fértil para a reconstrução. É o estado onde a alma deixa de reagir e começa a criar. Quando a reinterpretação se consolida, nasce um novo tipo de ação. Não a ação ansiosa de quem tenta provar algo, mas a ação consciente de quem entende o próprio poder. É o momento em que filosofia e prática se unem e o pensamento se traduz em construção. Toda transformação precisa de uma estrutura que una pensamento, emoção e movimento. A ação consciente é o ponto em que essas três forças se encontram. É o oposto da pressa e da reação. É o momento em que você deixa de agir por impulso e começa a agir por intenção. A maioria das pessoas se move para fugir da dor ou para buscar prazer imediato, mas raramente se move a partir de clareza. E é por isso que tanto esforço resulta em tão pouco progresso. A diferença entre agir e criar está na consciência com que o movimento acontece. William James dizia que o hábito é a espinha dorsal da vida mental. Ele acreditava que a consciência deveria ser usada não para lutar contra os hábitos, mas para criar novos padrões deliberadamente. Isso significa que a ação consciente não é uma explosão de motivação. É o cultivo de escolhas repetidas com propósito. Cada ato pequeno, quando feito com presença, reforça um novo caminho neurológico e emocional. É assim que a mente se reprograma, um gesto de cada vez, repetido com intenção e significado. Napoleon Hill afirmava que o pensamento organizado é o início de toda realização. Ele chamava isso de arquitetura mental, o processo de construir na imaginação o que será materializado na realidade. A ação consciente é a execução dessa arquitetura. É o momento em que o plano interior ganha forma exterior. O segredo está na coerência, agir com emoção positiva e foco alinhado ao propósito. Quando há coerência, o universo responde com fluidez. Quando há contradição, responde com resistência. A ação consciente é diferente do esforço cego. O esforço cego desgasta, a ação consciente expande. Quando você sabe por que está agindo, o corpo obedece com leveza. A energia não se dispersa, o tempo não se perde. É nesse estado que a produtividade se transforma em expressão natural da consciência. Você não trabalha contra o relógio, trabalha com o ritmo da própria mente. O grande erro está em acreditar que é preciso esperar confiança para agir. A confiança nasce da ação. O movimento consciente é o que cria provas internas de capacidade, e cada prova dissolve um pouco da dúvida. A mente aprende pela experiência, não pela promessa. Agir, portanto, é ensinar ao cérebro que o medo não é sentença, é apenas sinal de expansão. A arquitetura da ação consciente se constrói com 3 pilares: clareza, emoção e consistência. Clareza define a direção, emoção alimenta o movimento e consistência cria solidez. Sem clareza, há dispersão. Sem emoção, há apatia. Sem consistência, há esquecimento. Quando esses 3 elementos estão alinhados, o tempo deixa de ser obstáculo e se torna aliado. Agir conscientemente é mais do que fazer.
é criar significado através do fazer. É transformar cada tarefa em um ato de presença, cada decisão em uma afirmação de propósito. É o estado em que a mente deixa de buscar milagres e começa a se comportar como o próprio milagre, consciente, criadora, em paz. E quando essa estrutura se torna natural, algo extraordinário acontece. O esforço se transforma em fluxo, o futuro deixa de intimidar e o impossível começa a ceder. Surge o despertar, o instante em que a consciência ultrapassa o limite da lógica e dobra a realidade a seu favor. Há um instante em que toda busca cessa, não porque o objetivo foi alcançado, mas porque você finalmente compreende que nada estava fora de alcance. Esse é o momento do despertar, o ponto em que o impossível se dobra diante da consciência desperta. A transformação deixa de ser um esforço e se torna um estado natural de existência. Você não precisa mais forçar o caminho, porque percebe que o caminho sempre esteve em você. William James dizia que o homem pode mudar sua vida mudando sua atitude interior. Essa é a essência do despertar. Compreender que a realidade externa é apenas o reflexo do mundo interno. O que parecia obstáculo era apenas resistência interna, projetada do lado de fora. Quando a mente muda, o mundo muda. Não é magia, é coerência. A consciência cria o contorno da experiência. Tudo o que antes parecia distante começa a responder à nova vibração mental. E o que antes exigia esforço passa a acontecer por sincronia. Napoleon Hill ensinava que o pensamento é a força mais poderosa do universo quando unido à fé. Fé nesse contexto não é esperança cega, é a certeza silenciosa de quem se alinhou com o propósito. É o estado mental de quem compreendeu que o universo não recompensa o esforço aleatório, mas a consciência alinhada. Quando você desperta, descobre que não há separação entre o Criador e a criação. Você é o canal por onde a ideia se manifesta no mundo físico. O despertar é o rompimento do ciclo da luta. É quando você percebe que a dor não é inimiga, é instrutora, que o medo não é prisão, é sinal, que o fracasso não é fim, é lapidação. Nesse estado, o tempo perde o peso e o passado se reorganiza sob a luz do entendimento. Você deixa de carregar as experiências e passa a utilizá-las. Tudo o que antes parecia fragmentado encontra propósito e o caos ganha forma de sabedoria. O impossível se dobra quando a mente deixa de reagir e começa a criar. É o ponto em que o ser humano se reconecta com o próprio poder. Não é mais sobre vencer o mundo, mas sobre compreender o próprio papel dentro dele. O despertar não traz euforia, traz serenidade. É a paz que nasce quando o esforço se transforma em fluxo e a dúvida se transforma em direção. Nesse estado, você não busca mais metas para preencher o vazio, mas expressa metas que nascem da plenitude. A ação deixa de ser um meio de provar valor e se torna um modo de expandir consciência. A vida volta a ser o que sempre foi, uma experiência criativa em constante movimento. O despertar é a lembrança de quem você sempre foi antes do medo, antes da pressa, antes da comparação. É o retorno à origem, o silêncio onde tudo começa e tudo se renova. Quando você desperta, o impossível deixa de existir porque o limite deixa de ser real. A consciência se torna a nova fronteira e nela você descobre o poder de escolher, de criar e de viver com propósito. Esse é o ponto final e, ao mesmo tempo, o ponto de partida. O instante em que você entende que a vida não é uma corrida, é uma construção de dentro para fora. E quando o dentro muda, o universo inteiro se curva em resposta.